Oi, bom dia. O nosso trabalho é sobre a galvanoplastia. E os integrantes do grupo são eu, Alice, o Jorge e o Guilherme dos Santos. A diferença entre pilha e eletrólise. A diferença entre os dois processos é a transformação de energia. A pilha converte energia química em energia elétrica de modo espontâneo. A eletrólise converte energia elétrica em energia química de modo não espontâneo. Nós temos aqui duas cubas eletrolíticas idênticas. Essa chapinha aqui no meio é a ponte salina, então cada cuba eletrolítica tem a sua. Na cuba da esquerda, nós vamos explicar o funcionamento da pilha, então vamos colocar aqui uma lâmpada, que é a característica do funcionamento da pilha, porque a pilha acende essa lâmpada. E nessa cuba onde nós vamos falar sobre eletrólise, vamos colocar um gerador. A primeira diferença entre a pilha e a eletrólise é que a pilha tem funcionamento espontâneo, enquanto na eletrólise o funcionamento não é espontâneo. Isso acontece por causa dos potenciais padrão de elétrodo. O potencial padrão da redução do zinco é igual a menos 0,76 volts, enquanto o potencial padrão de redução do cobre 2+, é igual a mais 0,34 volts. Como o potencial de redução do cobre 2+, é maior que o potencial do zinco, o cobre 2+, sofre redução com maior facilidade, ou seja, ele tem facilidade em receber elétrons. E, consequentemente, o zinco, quando colocado numa pilha de Daniell, tem facilidade de perder elétrons para o cobre. Portanto, os elétrons saem do zinco e vão para o cobre. As soluções da cuba eletrolítica são ricas em cobre 2+, e zinco 2+. À medida que o elétrodo de zinco se oxida, ou seja, perde elétrons, ele sofre corrosão. E a quantidade de cátion 2+ na solução aumenta. Por outro lado, os cátions cobre 2+ sofrem redução e aderem à superfície do eletrodo, aumentando a massa de cobre no eletrodo. Então, você observa um aumento desse eletrodo. Nós podemos representar o funcionamento da pilha por uma reação. O zinco, que em contato com o cobre 2+, cede elétrons para o cobre 2+. E os produtos da reação são zinco 2+, e cobre 0, no estado sólido. Na eletrólise, o cobre cede elétrons para o zinco e a reação ocorre em sentido contrário. O polo negativo do gerador despeja elétrons no circuito, enquanto o polo positivo aspira elétrons no circuito. Consequentemente, o zinco sofre redução e os cátions de zinco 2+, livres na solução, migram para o elétrodo de zinco, aumentando consequentemente a massa de zinco nesse elétrodo. Já a oxidação do cobre resulta em corrosão desse eletrodo e, consequentemente, aumenta a concentração de cátions, cobre 2+, na solução por causa da oxidação. Cátions cobre 2+, são despejados na solução, tanto na eletrólise quanto na pilha. O polo onde ocorre a redução recebe o nome de cátodo. Então, na pilha, nós temos o eletrodo de cobre, sofrendo redução. E na eletrólise, o eletrodo de zinco sofre redução. O polo onde ocorre a oxidação recebe o nome de anodo, tanto na pilha quanto na eletrólise. Na pilha, o polo positivo é o cátodo e o polo negativo é o anodo. Na eletrólise, é o contrário. O polo negativo é o cátodo e o polo positivo é o anodo. Para calcular a força eletromotriz da pilha, basta calcular a diferença entre o potencial padrão oxidante e o potencial padrão do redutor.
0,34 menos 0,76 é igual a 1,10 volts. Então, essa pilha vai fornecer uma voltagem de 1,10 volts. E para que a eletrólise ocorra, a força motriz do gerador deve ser superior a esses 1,10 volts, para tirar o elétron de cobre e levar para o zinco 2+. Para finalizar, tanto na pilha quanto na eletrólise, o cátodo é o eletrodo onde acontece a redução, e o anodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação. Eletrólise é todo processo químico não espontâneo provocado por corrente elétrica. Substâncias iônicas possuem a capacidade de conduzir corrente elétrica quando estão em soluções aquosas. A eletrólise provém dessa propriedade iônica, ou seja, é um processo que se baseia na descarga de íons, no qual ocorre uma perda de carga por parte de cátions e ânions. Temos dois tipos de eletrólise, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A diferença entre elas é que uma ocorre em substância iônica no estado de fusão e a outra em solução aquosa. A eletrólise ígnea ocorre em altas temperaturas e na ausência de água. Nesse tipo de eletrólise, o sólido iônico deve estar liquefeito por aquecimento, a própria fusão, para os íons se deslocarem com mais facilidade até os eletrodos, e aí se descarregarem. Isso se explica porque no estado líquido os íons têm livre movimento. No caso da eletrólise aquosa, existem os íons resultantes da dissociação iônica do eletrólito e os íons do meio aquoso, que também participam do processo. Esses últimos são os íons, no caso cátions, H positivo, e os ânions, OH negativo, provenientes da autoionização da água. O processo básico do funcionamento da eletrólise é o seguinte: ela ocorre em cubas, ou celas eletrolíticas, com dois eletrodos ligados aos terminais de um gerador de corrente contínua. Tipos de processos de revestimentos. Douração. É possível entender a douração como um processo que transfere as características de um metal, no caso o ouro, para a superfície de uma peça de outro metal. Essa transferência é realizada por meio de tratamentos eletroquímicos. Cromação. Feita através de processos químicos junto da eletricidade, são realizadas várias etapas de banho na peça, iniciando-se pela lavagem, desengraxe, decapagem e ativação. Em seguida, a peça recebe o banho de cobre e o banho de níquel. Esse processo varia de acordo com a peça e material. E por fim, se realiza o banho de cromo, que serve para dar brilho à peça. Prateação. Funciona assim como a douração. A prateação também transfere as características de um metal, nesse caso a prata, para o outro. Niquelagem. Refere-se ao uso de banhos mais técnicos, conhecidos como níquel químico, onde o depósito do metal níquel é obtido por uma reação autocatálica, onde ao imergir a peça em uma solução de níquel químico, ocorre a reação de formação do depósito por toda a superfície da peça, desde que esteja em contato com a solução. Zincagem. O serviço de zincagem consiste em um tratamento de superfície por imersão a frio. Esse tipo de tratamento tem todo o processo de limpeza, como decapagem, lavagem, neutralização e passivação. Estanhagem. Esse tipo de tratamento consiste na deposição de uma camada de estanho sobre o metal em uma determinada peça através do processo eletrolítico. O estanho é ótimo condutor elétrico e tem excelente soldabilidade, por isso é amplamente utilizado na indústria eletroeletrônica.